Boa tarde, novamente, né? A gente fez uma entrevista ali, algumas horas atrás, e estamos aqui novamente, tanto no Bibi MPU, tá? No Facebook, no meu perfil Bibi MPU, e também se você quiser assistir, estamos no Miriticast, tá? No Instagram, beleza? E a nossa convidada é a doutora Ariane Campelo, né? Que é candidata pelo MDB. Então, a Ariane Campelo vai participar desse bate-papo aqui, né? Que ela só participava em Manaus, tá, gente? Porque não tinha podcast aqui, né? E a gente acompanhava a doutora, né, em vários podcasts em Manaus lá, que é importante, né? Ter um meio de comunicação para divulgar, né? Nesse período de eleição, divulgar os candidatos para a população saber, né? E aí a gente teve a honra de convidar ela, encaixamos ela na agenda dela, que está muito movimentada, por isso que está sendo nesse horário, beleza? Vamos bater um papo aqui, conhecer ela, né? E as propostas da candidata Ariane Campelo. Doutora Ariane, suas considerações iniciais. Obrigada, Bibi, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma oportunidade de parar um pouquinho, passar um batom, Bibi, que faz tempo que eu não passo, tirar as olheiras aqui com maquiagem do rosto e vir conversar com vocês um pouquinho para me apresentar, conversar um pouquinho. Bibi fala que a gente vai muito podcast em Manaus, né? Por convite. Estava esperando o convite aqui em Manacapuru. E aí o Bibi criou esse espaço aqui muito especial, onde tem convidado pessoas e candidatos também. E hoje, nessa oportunidade, eu quero conversar com você, Manacapuru, sobre os nossos projetos, planos e sonhos para a nossa cidade. Beleza, doutora Ariane. Ariane Campelo, né? Que vai se apresentar, falar um pouco da sua história, da sua família, resumidamente, né? Que a história dela é nova, mas já tem uma grande história, né? Então, você pode falar aí para a população de Manacapuru, né? Quem é a Ariane Campelo e sua família, Ariane. Fique à vontade. Olha, o doutora fica por sua conta. Eu sou advogada, mas não tenho esse título de doutora ainda. Ainda vai ter. Né? Ainda vou ter, estou estudando para isso. Mas uma hora a gente chega lá. Obrigada mais uma vez, Bibi. Meu nome é Ariane, eu tenho 30 anos e tenho uma história aqui em Manacapuru há muito tempo já. Nasci e cresci aqui. Fui uma adolescente muito rebelde, mas uma rebelde com causa. Em 2009, mais ou menos, nós iniciamos um trabalho no Carlos Pinho com a professora Socorro Ventura. E nós tínhamos um espaço na Rádio Voz de Nazaré. Não sei se você que está assistindo agora vai lembrar. Naquele tempo, a gente falava muito sobre consciência ambiental. E hoje eu vejo que tudo que a gente está vivendo sobre mudanças climáticas, aquecimento global, era um prenúncio, né, do que a gente ia viver. Então, esse trabalho ele foi muito voltado a sensibilizar a comunidade estudantil para essa temática. E aí, com a oportunidade na rádio, nós tivemos a possibilidade de também ampliar essa fala para os comunitários em Manacapuru. A gente falava ali sobre questões climáticas mesmo. Todas as sextas-feiras tínhamos essa oportunidade ali no rádio e foi uma experiência muito engrandecedora. E eu sempre me coloquei na vida, eu acho que a gente precisa se posicionar e escolher as nossas batalhas. Então, eu sempre busquei lutar pelas coisas que eu achava correta. Eu sempre fui muito engajada em movimentos sociais, na busca por justiça social, pelo melhoramento da vida das pessoas. E eu acredito que, naquele momento, escolher essa pauta ambiental foi muito importante e norteou minha caminhada. Como eu falei, sou filha de Manacapuru, filha do Eliseu, açougueiro lá do mercado, homem muito trabalhador, muito honesto. Minha mãe, Arla, que trabalhou durante muitos anos na Natura. Então, eu sou fruto de um casal muito trabalhador, muito honesto e que sempre se esforçou muito para dar conta de sua família ali, realizar seus sonhos, seus planos. Então, a minha base familiar é essa, de pessoas trabalhadoras. E cresci com um exemplo assim, muito poderoso de uma mulher que, aos 21 anos de idade, ficou grávida de mim, precisou trabalhar, não porque ela precisava manter a casa, mas ela queria dar um recado para o meu pai, eu acho, né, que ela era independente. Então, minha mãe trabalhou na Volcar como vendedora, lá em 1993, 94, e ganhava um salário, Bibi, que era exatamente para pagar a moça que cuidava de mim. Nada além disso. Ela queria comunicar para ela mesma que ela era uma mulher independente,
que ela também saía de casa para correr atrás do sustento, ainda que fosse meramente para pagar a babá ali, né? Mas, assim, isso hoje para mim significa muito. E eu cresci tendo esse exemplo em casa. Minha mãe sempre trabalhou em casa, no escritório dela, mas altas horas da noite fazendo os trabalhos dela, comunicando, dialogando com as pessoas, e eu cresci com esse exemplo poderoso. Resumidamente, já para a gente finalizar, em 2012 eu comecei uma caminhada muito forte como presidente do movimento universitário, que hoje tem ali sua sede na rodoviária, foi uma conquista nossa, e coordenava o transporte universitário em 2012. Mais de 500 alunos diariamente a Manaus para estudar, para melhorarem suas vidas. Não eram só adolescentes, jovens saindo do ensino médio, mas pais de famílias, mães de famílias, buscando realizar um sonho. Foi o primeiro ano da ponte que liga Manaus ao Iranduba, Cacau Pireira, Manacapuru. Uma política pública transformadora, que foi ali um trabalho forte da mão do nosso, então, senador nesse momento, mas governador à época, Eduardo Braga. E são conquistas muito importantes, e política pública de qualidade muda a vida das pessoas. E eu fui totalmente influenciada e beneficiada pela ponte também, e tantos outros projetos políticos voltados à sociedade que impactaram minha vida também. E é nisso que eu acredito. Beleza, aí um pouco, né, da história da Ariane Campelo, advogada. Beleza? A gente acompanha ela pela rede social, né? Mulher trabalha mesmo, tá em vários cantos aí, visitando. E como ela falou, né? Um pouco aí da história da vida dela, né? A gente conhece seus pais, né? Os mais velhos vai conhecer pelos seus pais, né? Seus pais, o teu pai bastante, né? É bastante conhecido aqui em Manacapuru, o Eliseu, quem não conhece o Eliseu, aí das antigas que a gente chama, o Eliseu aí, muita gente conhece, né? E se você falar o nome dos seus pais, muitos vão conhecer, né? E isso, assim, nas minhas caminhadas tem sido meu cartão de visita também, sabe? Paulo Campelo ali do Flutuante. Então, assim, são exemplos muito fortes de pessoas muito trabalhadoras. E eu tenho muito orgulho disso, Bibi. Hoje, eu sou advogada há 8 anos, né? Tenho uma atuação muito forte dentro do âmbito da assistência social no município de Manacapuru. E aí, assim, a gente fez muita coisa. Sem mandato, nós entregamos muito para Manacapuru. Eu tive, aos 21 anos de idade, a experiência mais transformadora da minha vida, que foi trabalhar dentro de um CREAS, cuidando de mulheres vítimas de violência doméstica, crianças e adolescentes vítimas de violações, violência sexual, pedofilia, estupro. Isso era muito pesado para mim aos 21 anos de idade. Mas foi nessa problemática toda social que eu forjei a minha luta. Então, eu tenho muito chão já. São 8 anos de trabalho, de formação, eu tenho 30 anos só. Mas, assim, eu tenho uma experiência muito grande que me capacita para pleitear os espaços que eu quero ter no futuro para poder ampliar o meu trabalho, ampliar a minha voz e ter a independência que eu preciso para trabalhar. Beleza, Ariane. Então, vamos entrar aqui nos projetos, né, que a Ariane é candidata a vereadora pelo MDB aqui no município de Manacapuru, né? Vamos ver aí, a população estar atenta, né, pois projeto que ela tem, né? Ela tem vários, né, mas ela vai só destacar os principais, né? Os principais aqui, como você disse, né, você já trabalhou, né, nessas áreas aí, com certeza você tem umas áreas específicas, né, com carinho que você pode desenvolver a população de Manacapuru, Ariane. Sim. Bibi, inicialmente, assim, é importante falar sobre a função do vereador em si, né? Que é muito mais do que a ideia de ser benevolente. Se você quer fazer filantropia, crie uma organização da sociedade civil, crie uma OSC, mas assim, a política ela é outro tom, ela é outro espaço. E eu acredito muito que nós precisamos de candidatos mais qualificados, porque a gente precisa partir de um ponto e nivelar quem vai representar a gente. Se a gente for eleger pessoas que vão descobrir o que é ser vereador lá na cadeira, a gente vai perder muito tempo. Então, a gente precisa nivelar os nossos candidatos e escolher. Esse momento aqui, ele serve para isso. Se você for à rede social agora, nesse momento, e pesquisar sobre os seus candidatos, você vai ter a noção de quem eles são. Se você chamar para uma conversa, você vai confirmar quem eles são. E aí eu fico aqui aberta a convites para a gente conversar, dialogar. Eu me coloco à disposição porque eu acredito no diálogo como uma ferramenta, um meio de construção social. Então, como eu falei, são 8 anos de assistência. Em 2018, eu fui responsável
pela redação da lei municipal que institui o Sistema Único de Assistência Social no município de Manacapuru. E, para começo de conversa, acho que não dá para pensar num mandato sem pensar nessa temática. Estando ali na Secretaria de Assistência, você conhece bem os trabalhos relacionados aí, são muitos centros, são muitas frentes de trabalho, e o nosso objetivo principal é a ampliação da cobertura socioassistencial em Manacapuru. Assistência social, o CRAS, o CREAS, os centros de convivência, hoje são portas de entrada para a sociedade. Não só de demandas sociais, mas às vezes uma mãezinha vai até o CREAS procurar atendimento ou vai no CRAS buscar consertar, arrumar seu Bolsa Família, né? Popularmente falando. E naquele momento daquele atendimento, o profissional ele tem a capacidade e a oportunidade de identificar uma situação de violência doméstica, uma situação de violência sexual contra a criança daquela mãe. Então, assim, nós precisamos ampliar no território essa cobertura socioassistencial e também qualificar todo o profissional dentro da assistência social. Desde o recepcionista até o secretário, ele precisa conhecer e saber a pasta com a qual ele está lidando. Então, assim, esse é um dos grandes objetivos, aumentar a cobertura socioassistencial. O outro, Bibi, é cuidar de quem cuida. Manacapuru tem muitos profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pessoas, homens e mulheres trabalhadores do SUAS. Eles precisam ter a tranquilidade de ter um salário digno. Não é possível a gente falar sobre saúde mental, liberdade, segurança, se a gente não falar primeiro de um bolso capaz de não só comer, né, não só comprar comida para dentro de casa, mas que tenha direito a lazer, a cultura, a dar o melhor para os seus filhos. Então, o nivelamento do salário desse servidor do Sistema Único de Assistência Social é urgente, precisa ser conversado. Só assim a gente vai estar podendo falar do cuidado com esse profissional que cuida de outras pessoas. E o outro aspecto fundamental é também prestar assistência psicológica para esses profissionais. A gente recebe muita demanda. Quando eu te falei que com 21 anos eu fui para dentro de um CREAS e eu lidei com várias situações pesadas, no ano seguinte eu não aguentei mais ficar. Eu saí de lá, porque era muita coisa assim que eu não estava preparada para lidar. Violência sexual mesmo, contra a criança, acompanhar a criança estuprada. E é até bem pesado falar isso perto do almoço, né? Mas vamos lá. É realidade. Acompanhar essas demandas, desde a delegacia até o hospital, até uma casa de acolhimento, tudo isso é muito pesado para um profissional que lida com esses problemas. Então, essa ajuda, esse suporte psicológico é fundamental para que nós possamos cuidar de quem cuida das pessoas do nosso município. Certo? Posso continuar? Sim. Eu anotei aqui porque é tanta coisa, eu falo muito, Sim, pode a gente ficar acaba à se vontade. perdendo e eu não Isso posso perder a oportunidade de ampliar essa fala aqui para mais pessoas, né? Então, além disso, eu, como uma pessoa que valoriza muito a educação e me preparei muito para estar aqui, eu penso que é fundamental em cada lei criada, em cada projeto, em cada indicação dentro do legislativo do município, nós termos um olhar técnico para o que vai ser feito. Como, Bibi? Se eu for falar sobre planejamento urbano, sobre plano diretor, vamos convidar um engenheiro que entenda de cidades, né? A gente precisa olhar para a nossa cidade com um olhar técnico. São tantas pessoas que se formaram, e eu posso afirmar isso, porque desde 2012 eu tenho acompanhado essas pessoas, engenheiros, médicos, psicólogos, engenheiros florestais, ambientais. É uma gama muito grande de profissionais que nós temos em Manacapuru, e a nossa política, a nossa sociedade não tem tido a habilidade de absorver esses profissionais. E eles vão para onde? Vão para Manaus, vão para outros estados, vão para outros países, porque Manacapuru não valoriza a mão de obra especializada, não tem um olhar técnico necessário para a gente cuidar melhor da cidade. Então, o meu ponto de partida é todo o projeto que vai ser feito, seja o nosso projeto que é criar o projeto de lei para instituir um centro de cuidados médicos, terapia para crianças autistas. Eu vou chamar uma equipe para dialogar comigo, como já está sendo construído. E esse é um compromisso meu, independente de ter um mandato ou não. Porque eu venho, Bibi, de uma coisa chamada participação da sociedade.
que é Conselhos de Direitos. Eu fui presidente do CMDCA, mas durante todos esses anos eu assessorei Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, de mulheres, de pessoas com deficiência, segurança alimentar em Manacapuru, pessoa idosa. Então, essa temática é a minha casa. E, assim, os conselhos eles têm um caráter participativo, governamental e sociedade civil, paritário, democrático, tem um diálogo ali, todo mundo opina, dialoga, vota e no final a gente encaminha as problemáticas. Inclusive, o colega Vanderlei Barroso esteve aqui e falou sobre a criação do segundo Conselho Tutelar. Ele foi uma pessoa lá no Legislativo que se colocou à nossa disposição para conversar sobre isso. O projeto que criou o segundo Conselho Tutelar foi um projeto nosso, encaminhado à Câmara Municipal de Manacapuru e teve uma aprovação unânime porque nós fomos defender. Não é só criar projeto e deixar lá correr, não. Tem que conhecer, tem que defender até aprovar, e não só aprovar, mas tornar efetivo no executivo. Então, avançando aqui, saliento a necessidade de a gente ter um ponto de partida com os nossos candidatos. Vamos nivelar quem a gente está colocando, depositando a nossa confiança. Isso é muito importante. Um ponto muito importante também, em 2023, isso é de conhecimento de toda Manacapuru, inclusive do Estado, nós vivemos um dos maiores escândalos de crimes sexuais dentro de uma secretaria que se designa a cuidar dessas problemáticas, né? E aí, pensando nisso, a movimentação ela não tem que ser de uma pessoa física para coibir esse tipo de prática. A instituição ela precisa criar mecanismos para punir, para coibir essas práticas. Então, o meu objetivo é criar no âmbito municipal, indicação do Legislativo, propositura do Legislativo, um departamento de combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Isso vai, pelo menos, dizer aqui, aqui nós não toleramos violência contra os nossos funcionários, seja sexual, seja assédio moral, enfim, isso é muito importante. Isso manda um recado para os gestores, para os líderes de pastas, para os funcionários que às vezes se acham maiores que os outros e tem ali aquela malícia de estar intimidando as pessoas, né, pelo maior cargo. Então, acho que a gente ter esse espaço de denúncia, esse espaço de acolhida para esses profissionais é fundamental para coibir práticas como essa. Vamos lá. Eu tenho compromissos com o clima também. Como eu falei lá no início, sou uma militante pelos direitos ambientais e eu acredito muito que a gente precisa de técnica para operar. Eu vou abrir aqui meu celular, não sei se dá para exibir, mas... Dá, tio? Tá meio difícil. Depois eu disponibilizo. Mas pode ler. Me sigam lá no isso. Instagram, que daqui a pouco Ariane Campelo. Daqui a pouco eu vou disponibilizar. Tá no Instagram? Tá sim, essa plataforma chamada Vote pelo Clima. Eu sou filiada a esta plataforma que tem o objetivo de divulgar candidaturas comprometidas com o clima em todo o Brasil. Então, a gente tem falado sobre mudanças climáticas e eu tenho propostas aqui voltadas ao direitos à cidade, gestão de resíduos e alimentos saudáveis. Vou ler aqui muito basicamente, porque pode ter alguém que seja produtor, agricultor familiar, me ouvindo, e acho que é importante a gente lançar essas propostas. Mas uma das propostas que eu tenho é propor a criação de um programa permanente de orientação e apoio técnicos aos agricultores familiares, com base em novas técnicas de manejo sustentável do solo e soluções sustentáveis. Facilitar os meios de escoamento da produção e oferecer orientação financeira para gerenciamento de propriedades produtivas e capacitação de cooperativismo e estratégias para agregar valor ao produto produzido, né? Ao produto ali gerado. Propor lei para a criação de programa voltado ao jovem empreendedor rural, viabilizando, além das propostas anteriores, iniciativas à adesão dos filhos de agricultores a um formato de negócio. Então, assim, o que acontece hoje? O jovem, filho do agricultor rural, que mora lá na comunidade distante, ele pensa em vir para a cidade para ingressar numa faculdade, fazer um curso, às vezes, voltado à área da computação, informática, totalmente alheio àquela prática que ele já tem no cotidiano desde a sua infância, que é a agricultura familiar. Então, nosso objetivo é incentivar que esse jovem fique lá. Isso tem tudo a ver com os impactos que a gente pode reduzir no meio ambiente. Por quê? Quando um jovem se capacita e se especializa, por exemplo, em agroecologia, agronomia,
ele vai conhecer técnicas de manejar o solo de forma menos agressiva ao meio ambiente. Essas queimadas que estão acontecendo nada mais são que pequenos produtores querendo ali viabilizar produção, né? Preparar o solo para a chuva que vai vir agora em novembro, e aí ele não sabe técnicas. O que ele tem de conhecimento é muito rudimentar ainda. Então, o nosso objetivo é tornar esse jovem, filho do agricultor rural, um potencial agricultor também, com técnica, com direcionamento para fazer mais e ver que a sua propriedade é também uma empresa capaz de gerar dinheiro. Beleza, olha aqui quem está aqui, ó. Tu conhece aqui, ó, Eliseu Campelo, né? Aí, Conheço. Tu conhece aquela de todo o nosso apoio, a mais preparada. Aí a Arlan, Cristina, Fernanda, tem muita gente aqui, tanto no Facebook como no Instagram, né? Te acompanhando aí, te parabenizando, né? Muita gente aí no Facebook, e aí o Eliseu aí, quem não conhece o Eliseu, né? Eliseu aí dando aquele apoio, né? E muitos teus amigos estão aqui. Então, aí a gente batendo papo com a candidata Ariane, aí tem vários, né, projetos, a mulher conhece, ó, a mulher é bom de lábia, né, é bom de lábia e também tem um conhecimento técnico, né, que já passou, né, Ariane, você tem uma experiência nova, é uma moça, é nova, de 30 anos, mas já tem uma grande experiência, né, em tudo aí que você falou, Ariane. Então, tem mais aí projetos para Manacapuru? Bibi, eu gosto muito de falar, assim, Sim. Eu queria 2 horas aqui no teu podcast, se fosse possível. E eu tô até falando rápido, eu tô me atrapalhando toda, mas assim, eu preciso aproveitar esse momento. E além de falar muito, eu gosto muito de ouvir. Então, tudo que eu tenho escrito aqui, escrito lá no meu plano, porque eu tenho projetos já para encabeçar pelo menos os meus primeiros 6 meses de mandato. Isso é muito importante, eu estou preparada para isso. E aí o que acontece? Tudo que eu escrevi é fruto de diálogo. Eu entro nas comunidades, eu converso com as pessoas nos bairros, e a maior reclamação, a maior queixa delas é o seguinte: a gente quer trabalhar, a gente precisa de emprego, Manacapuru não tem emprego. O que acontece? Eu fui coordenadora do Cadastro Único do Bolsa Família, e eu entendo que esse programa ele tem o objetivo de dar um suporte às famílias. Ele não é um salário, ele não é meio de vida. E o manacapuruense absolutamente não é preguiçoso. O manacapuruense, caboclo da terra, como eu, você, ele tem a habilidade de lidar com todas as intempéries climáticas que a gente vive. Quando o rio está subindo, ele prepara ali a maromba para colocar o gado, os bichos para cima. Isso aí não é assim, num estalar de dedos, num passe de mágica, é trabalho, né? Quando o rio está baixando, ele já está preparando a terra ali para plantar, porque vem a chuva em novembro, e aí a produção vai ter que explodir, né? Então, o manacapurense, ele é trabalhador. Ele não quer depender de ninguém, de favor político de ninguém. Onde é que a gente entra nessa história, Bibi? Manacapuru precisa de mais empregos. E para a gente ter uma cidade mais atrativa, que já se tornou muito, o exemplo disso são as universidades que se instalaram aqui, os bancos e tantos outros empresas, né, empresários, depositando a confiança em Manacapuru. E é exatamente por isso que a gente não pode deixar Manacapuru nas mãos de qualquer pessoa. No sentido de, nós precisamos tornar Manacapuru atrativa, mas não só por uma gestão, de forma contínua e permanente. Quando eu falo que Manacapuru tem muitos projetos interessantes, e são projetos que são de gestão, não são do município, uma das maiores prioridades é criar leis para pegar essas boas práticas que as gestões fazem e colocar no calendário oficial, e colocar como lei. Porque somente com força de lei é que a gente consegue evoluir uma cidade. Então, assim, a gente falando sobre emprego e renda, a gente conversa muito com a juventude também, sobre a capacidade deles de buscarem qualificação profissional. Nós temos aí toda a rede S, né? SESI, SENAC, SESC. Para dar esse suporte também, a gente precisa fomentar essas parcerias de maneira mais efetiva, que tenha mais alcance das pessoas. Quando a gente fala sobre emprego e renda, eu estava conversando com um amigo meu, e em janeiro a gente inaugura, eu espero estar sendo encaminhada lá para a minha cadeira, e em janeiro a gente também inaugura uma usina de energia solar em Manacapuru. O que vai acontecer? Fatalmente vai gerar mais emprego.
Manacapuru vai ser colocada no mapa também como produtora de energia solar. Isso é muito interessante. E conversando com ele, a única coisa que ele falou, eu falei, qual é a tua ideia de estar próximo do executivo para levar essa empresa adiante? E o que ele me falou? A gente só precisa da garantia de que a prefeitura não vai interferir tentando minar esse projeto, né? Porque, às vezes, os interesses pessoais de algumas pessoas se sobressaem aos interesses coletivos que um empresário desse pode gerar para Manacapuru mesmo, né? Então, empregos, a própria visão, né, de empresários de fora para Manacapuru nesse sentido. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Tornar Manacapuru atrativa, né? Explodir o nosso festival de Manacapuru de cirandas. É urgente. Manacapuru está muito mais próximo de Manaus do que Parintins e a gente ainda não chegou lá, né? O festival tem crescido muito, graças a pessoas comprometidas com a cultura, fazedores de arte no nosso município, a gente precisa potencializar isso também. Então, existem mecanismos para a gente arrumar a cidade e torná-la ainda mais atrativa, não só para os comerciantes, mas para o turista. É impossível a gente falar de uma cidade que vai se desenvolver sem a gente estar ali linkado com o executivo, o legislativo, trabalhando em prol de um único objetivo, que é dar dignidade para as pessoas, tá? Então, assim, além disso, ao longo desses anos a gente fez muitas parcerias, município e algumas instituições. E a gente quer trazer a CUFA para Manacapuru, que é a Central Única das Favelas. Eu tenho dialogado muito com os meus amigos em Manaus sobre isso, para a gente fazer o quê? Criar espaços para a juventude falar sobre tecnologia, inovação e ter mecanismos para produzir. Você já viu falar que o brasileiro é gambiarreiro? Né? Faz cada gambiarra interessante, mas assim, se ele fosse bem estimulado e bem assistido, ele não seria gambiarreiro. Ele seria um grande inventor de tecnologias. Então, a gente quer olhar também para esse lado. Eu deixo aqui, inclusive, um abraço para o professor Galileu, que é um professor maravilhoso, está ali fazendo um trabalho com jovens, uma equipe super inteligente, capacitada, e é o seu trabalho, professor, que a gente quer fomentar e quer incentivar mais pessoas a olharem para o senhor como esse potencial cientista que é. Como potencial não, como cientista que é. Vamos lá. Eu vou finalizar aqui, Bibi, já entrando assim para um assunto, e aí eu te dou a palavra para fazer suas... Fica à vontade. O enredo aí, né, do podcast, eu já estou querendo mandar na coisa, olha como eu sou. Eu estou aproveitando. Então, assim, desde que eu me propus a estar na política como mulher, mãe, jovem, né, com um casamento aí para cuidar também, com uma família, né, porque querendo ou não, a gente também se sente um pouco responsável pelos irmãos, pelos pais, e a gente quer todo mundo chegar junto no mesmo lugar. E os desafios de ser uma mulher na política são tamanhos. Hoje eu estive acompanhando minha filha numa aula de balé mais cedo e estava com o coração aqui miudinho do quanto eu estou distante dela. O que eu quero dizer é o seguinte, é desafiador, sim, ser mulher na política, ser mãe na política. Mas eu tenho tentado me revestir de uma força para abrir caminhos para minha filha, para as filhas de vocês, porque nós, mulheres, somos grandes potências. Somos nós quem cuidamos do nosso lar, dos nossos filhos, dos nossos idosos. Nós temos esse papel cuidador na sociedade. Quando você pensa em cuidado, vem a figura de uma mulher na cabeça. Seja ela sua mãe, seja uma babá, uma empregada doméstica, uma cuidadora, é sempre a figura de uma mulher. E como grandes cuidadoras, a gente também tem capacidade de cuidar das pessoas através da política. E essa oportunidade que nós mulheres temos buscado. Eu te peço, inclusive, nesse momento, Bibi, que você possa também abrir oportunidade para outras mulheres candidatas virem falar aqui. A maioria das mulheres está muito, muito, muito preparada, tem muito trabalho anterior para apresentar para Manacapuru. Enquanto a maioria dos homens está só se lançando sem trabalho nenhum. Então você percebe que o nosso esforço é 10 vezes mais para se colocar num espaço desse. E se eu estou aqui hoje, eu estou abrindo mão de coisas muito importantes na minha vida, que é estar com a minha filha, que é estar tocando meu escritório, mas eu acredito na política como uma ferramenta de transformação social e eu tenho apostado muito nisso. E se eu estou aqui hoje me sacrificando a minha vida pessoal e profissional, é porque eu não vim para brincar. Eu não quero ser cota eleitoral
mulher em partido para fazer volume, não. Eu vim para competir, para concorrer, e eu me preparei muito para isso. Sou mulher, forte, corajosa e estou preparada para todos os desafios que estarão aí à minha frente, se impondo todos os dias. E eu tenho base, eu tenho família, eu tenho estrutura e eu não vou desistir. Eu estou aqui para brigar mesmo e, como tenho dito, independente de mandato, eu já tenho um compromisso em Manacapuru e eu vou continuar renovando esse compromisso ano após ano, porque se eu voltei em 2017 de Manaus, o ano da minha formação, para Manacapuru, para contribuir, é isso que eu tenho feito e é isso que eu vou continuar fazendo. Beleza, pessoal. Então, a mulher aí, né, falando dos seus projetos, seu trabalho que já tem, e a turma aí que está chegando agora na live, muita gente entrando no Instagram, né? Então, a turma do Facebook, vamos compartilhar aí para alcançar mais pessoas, beleza? E aí pessoas que entraram agora, a gente está conversando aqui com a candidata Ariane Campelo pelo MDB, né? Então, mulher atrás, né? Camisa aí, mais frase forte, né? Mulher forte, corajosa. É isso aí. Preparada, tá? Então, aí, obrigado aí a turma que está compartilhando, né? Comentando aí, muita gente colocando o seu número aqui no Instagram, o número da candidata, né? Muita gente. Depois a Ariane vai agradecer a todos no final, né? Essas pessoas que estão participando aí, com certeza aí, seus amigos, né? Estão ligadas aqui na live, né? Eu estou acompanhando aqui, ela não está vendo aqui, tá? Mas eu estou vendo aqui os comentários de todos vocês, né? Senão ela perde o foco, aí vai dar alô para todo mundo, esquece já dos projetos aí, o que a gente está falando, né? Então, Ariane, né, essa é uma oportunidade que a gente está dando, né, para outros candidatos, para você, né? Primeira mulher que veio aqui, a gente vai convidar, já tem uma. Legal. Outra já, né? Inaugurando títulos aqui, a primeira mulher do Miristicast. Isso, a primeira mulher, registra aí, tá, mesmo? Primeira mulher, mas vem outra, já convidei, tá? Era para vir outra candidata, ela, devido à agenda, né? E aí a agenda de vocês está corrida, né? Eu acho, nem almoça direito, só dá uma merenda. Então ela não veio, era para a semana passada, ficou para a próxima. Essa semana não deu. Então esse título era meu mesmo, de primeira mulher, pronto. E aí eu, né, convidei a Ariane, topou vir aqui bater esse papo para mostrar aí o trabalho que ela já fez, né? E os projetos que ela tem para Manacapuru, né? A gente viu aí que a mulher conhece, tem conhecimento, né, de causa. E como você falou, Ariane, o candidato tem que ter proposta, né? Tem que ter proposta para colocar em prática quando estiver lá na Câmara, né? Que isso vai ajudar o povo de Manacapuru com projetos, emendas, os requerimentos, enfim, as proposituras, que é o papel do vereador, né? Indicação, enfim. E aí, você, né, já tendo esse conhecimento, com certeza poderá ajudar muito, né, nas causas que você luta, né? Então, Ariane, a gente agradece a sua presença, de vir aqui com a gente bater esse papo, né? Papo legal aqui, que ela só estava em Manaus, pessoal. Eu só estava monitorando ela só nos podcasts lá em Manaus, né? Tem uns podcasts, porque lá em Manaus tem vários podcasts, né? E aí eu pensei, vou montar um aqui também para a gente bater um papo com a turma de Manacapuru, né? Agora eu não vou sair daqui. Sim, que os manacapurenses estavam indo lá, alguns indo para Manaus, tanto empresário como alguns candidatos, bater um papo lá no podcast. A gente abriu aqui, fica mais fácil para a turma daqui, beleza? Então, Ariane, você tem mais alguns projetos, que são vários, ó, se você for falar que ela tem vários projetos, né, nessas causas que ela luta, né? Que ela já tem aí conhecimento de causa e com certeza aí a Ariane já fez um trabalho, né, à frente que ela falou, à frente de uma coordenação, não é isso, Ariane? Sim. Então, ela já tem um trabalho, já tem um conhecimento, e aí quer colocar em prática, né? Quer colocar em prática isso no legislativo, né? Então, você falou bem sobre essas questões, né, que precisa melhorar em Manacapuru, né, tanto na parte de saúde, né, parte estrutural, infraestrutura, né? Emprego, enfim, a gente tem que falar sobre isso, né, Ariane? A gente tem que buscar, né, melhorias para a nossa cidade, né? Você como Manacapuru Nato, eu também, Manacapuru Nato, eu sempre, né, busco também o melhor para a minha cidade, independente de qualquer coisa, eu estou lá torcendo,
o Princesa muda de técnico, muda de diretor, aí o município muda de prefeito, mas eu estou ali torcendo por Princesa, tá entendendo? Então, eu estou dando um exemplo, então são algumas situações que a gente tem que torcer para Manacapuru melhorar, né? E aí você jovem, né? A turma da juventude aí, né? Que, como você falou, tem vários jovens formados aqui em Manacapuru, né? Em várias áreas, né? Estão precisando de uma oportunidade, mostrar seu trabalho. E você já está mostrando, né? Já teve oportunidade, já mostrou ali. Você disse, você falou nós, né? Não falou a gente, nós, vocês lá da coordenação, que encaminharam aquele projeto para criar o segundo conselho, que foi de extrema relevância aí para o município de Manacapuru, porque só tinha 5 conselheiros, com 10 com certeza, né? Porque Manacapuru está grande, os problemas só aumentam, não é isso, Arene? Sim, hoje você liga a TV, né, ouve o rádio, o que a gente mais tem de notícias são violências tanto físicas, né, maus tratos mesmo, violência sexual contra a criança e adolescente. E criar o segundo Conselho Tutelar, como eu mencionei aqui, né, que teve o Vanderlei Barroso, vereador, como uma pessoa a Câmara, fundamental. Não só a e Câmara a Câmara em si, abraçou. tem que aprovar por a Sim, maioria, né? Foi aprovado por unanimidade. Tem um autor. Isso. E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente tinha como responsabilidade a criação dessa legislação para encaminhamento à Câmara. Nós fizemos isso através de estudos, e é por isso que eu falo que eu valorizo o estudo. Ontem eu ouvi uma fala que eu fiquei muito estarrecida. Eu não preciso ser advogado nem enfermeiro para fazer política por Manacapuru. Isso absolutamente tem lá a sua razão. Não precisa ter formação para você ser vereador, porque não é um pré-requisito. Ok. Mas você precisa, no mínimo, ter um conhecimento básico da comunidade, da sociedade e de legislação também. Então, assim, essa fala mostra que alguns vereadores não valorizam a educação. E eu, como fruto da educação, valorizo também o cidadão que se dedicou, se formou, correu atrás dos seus objetivos e buscou conhecimento para aplicar, para melhorar a vida das pessoas. Isso, para mim, é super importante. E é nesse caminho que eu tenho seguido. Por fim, Bibi, eu acredito que a gente precisa olhar para a política não como brincadeira, como meme, como futebol, porque às vezes a pessoa está ali, eu estou torcendo e tal. Não. A gente precisa se posicionar, precisa votar, precisa eleger melhores pessoas. De tempos em tempos, nasce um grande político como Jefferson Pérez. Acredito que você acompanhou o trabalho dele, um exímio político, excelente orador. E acho que a política está com saudade de pessoas que tenham um dom da oratória, mas que não usem a fala apenas como manipulação para as pessoas. Que elas tenham um discurso, mas também tenham um trabalho, uma vida prática que evidencie tudo aquilo que ela fala. E é assim que eu tenho pautado a minha vida. Meu pai me ensinou que ser rico é você ter a tranquilidade de andar de cabeça erguida pela cidade. Algumas pessoas chegam comigo e falam assim, você quer... Olha só, estou até denunciando aqui crimes eleitorais. Algumas pessoas chegam comigo e falam assim, nossa, tu precisa ser mais incisiva, promete, né? É tudo ou nada. Para mim, política não é vale tudo, né? Eu estou lançando as minhas ideias, quem tiver a capacidade de alcançar o que eu tenho falado vai entender e vai compreender que eu sou uma das melhores opções para Manacapuru. Porque, como eu falei, eu me preparei para estar aqui. Eu teria vergonha de chegar aqui com vocês sem nada, com nada de trabalho e dizer que eu queria ser vereadora em Manacapuru. Esse meu projeto hoje, de ser candidata, Bibi, ele nasceu há muito tempo atrás. Eu já sonhei em ser advogada um dia. Hoje eu estou lutando para ser vereadora. E um dia eu vou ser jornalista, eu vou ser uma grande escritora, uma grande âncora de um jornal, eu estou sonhando com isso. Mas para estar aqui como candidata, eu me planejei. Eu tinha planos para vir candidata aos 18 anos de idade, há um tempinho atrás, né? E eu não tive coragem de vir porque eu precisava ter experiência. Eu precisava ser experimentada na minha profissão, na minha luta, no meu trabalho. E hoje, sim, eu estou pronta para exercer a função a qual eu tenho me proposto. Tá? Então, eu te agradeço muito por esse espaço.
E se eu puder convidar você para acompanhar o meu trabalho, me seguir nas redes sociais, lá é um espaço que eu tenho utilizado para ampliar o meu trabalho, falar com mais pessoas, me coloco à disposição da sociedade de Manacapuru para discutir, para dialogar, porque somente assim nós chegaremos a um outro lugar, a uma outra compreensão do que é a sociedade. Beleza, Ariane. Então, a Ariane aí explanando aí suas ideias, seus projetos. E a gente agradece aqui a sua presença, né? Você é uma boa oradora aí, com certeza aí já vai facilitar bastante, né? Seu trabalho aí, você tem um trabalho, eu acompanho você na rede social. É importante aí as pessoas que têm rede social acompanhar os seus candidatos, os candidatos, né? Para depois escolher, né? Então, acompanhar aí o melhor para Manacapuru, né? Então, tem vários candidatos. Quem não tem candidato, né, avalie legal aí, tá? Porque voto, né, tem o quê, Ariane? 79 mil eleitores. Não, pois é, tem consequência? Vai lá. Sim, voto, na verdade, é um investimento que você faz, né? Voto na urna é a sua confiança depositada. É muito importante falar isso. E assim, a título de reflexão, eu acho interessante trazer essa fala. Imagine que Manacapuru é uma empresa, de onde você tira o seu sustento para criar seus filhos, sustentar sua família, ter uma vida melhor. E, de fato, é isso. É daqui que a gente tira o nosso sustento. Agora, você imagina só que na Câmara de Vereadores você tem os seus funcionários dessa sua empresa. Você é o dono da empresa. E aí, estamos lá com a possibilidade de renovar contrato com os funcionários antigos ou avaliar currículos de novos funcionários. O que é que você faria? Essa é uma indagação que eu faço para você, pessoa que está assistindo a gente, para você, eleitor. Qual seria a sua escolha? Renovar contrato com um funcionário que não fez o que tinha que ser feito, que não executou as suas funções como contratado para fazer? Ou você daria a oportunidade de pegar o currículo de novas pessoas que estão se candidatando para aquele cargo na sua empresa e escolher as melhores opções? Essa é uma reflexão que eu faço para você. Encare Manacapuru da mesma forma, como se você fosse um empresário e dessa empresa você tirasse todo o seu sustento, porque de fato é isso. É de Manacapuru que a gente come, a gente veste, a gente vive. É em Manacapuru que a gente sonha com dias melhores. Então pense em Manacapuru de forma racional. Política não é paixão, política não é futebol. A gente tem que olhar para a política realmente como ela é, uma ferramenta de transformação social. Beleza aí, pessoal. Então a gente está conversando aí, quem está entrando na live agora, com a candidata a vereadora Ariane Campelo, né? MDB. E ela veio aqui, né? Falar de suas ideias, seus projetos, né? A população conhecer um pouco a nossa amiga aqui, a Ariane. Então, Ariane, a gente vai finalizando a live, né? Daria para a gente ir, que você tem muito assunto, né? Você é uma mulher sábia, né? Uma mulher conhece muito, a gente poderia aqui aproveitar esses seus conhecimentos, mas quem sabe na próxima oportunidade, né, a gente traga você aqui, né, para você bater um papo já no nosso podcast. Então, suas considerações finais aí, a turma aí que está ali assistindo aí alguns minutos, né, tanto no Facebook do BBMPU, como no Instagram. No Instagram tem uma turma legal, estou acompanhando os dois, no Instagram a turma aí, e colocando aí o número Passou de 1000 já, Bibi. Rapaz, quase lá. De tantos comentários já, desse número aí dela aí, que tá o número dela, a turma tá comentando demais, né? Então, Ariane, agradecendo sua presença aqui no Miritcast e suas considerações finais. E à noite a gente tem outro candidato, tá? À noite, a partir das 19 horas, a gente tem outro candidato aí pra gente bater um papo. Beleza? Então, suas considerações finais aí para o povo de Manacapuru. Bibi, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho falado muito para as pessoas que estão ao meu redor, me acompanhando nesse trabalho, nesse desafio, que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, o que realmente eu represento é o meu trabalho, é a minha família, são as pessoas que têm acreditado em mim. Hoje eu tenho pessoas que, eu vou usar essa expressão aqui, que morderam a faca mesmo, sabe? Que escolheram estar do meu lado. Eu não tenho funcionários do meu lado, eu não tenho situações ali marcadas para estar comigo. Então, tudo que eu tenho conquistado é de forma muito genuína, orgânica e autêntica pelo que eu sou. E não pelo que eu vou fazer sem poder.
e sim pelo trabalho que eu tenho prometido entregar para Manacapuru, como sempre foi. Então, sou muito grata às pessoas que têm acreditado em mim, que têm apostado em mim e até, às vezes, se sacrificado para estar perto de mim. Eu sou muito feliz por isso. Eu nunca, nunca na minha vida vou esquecer as pessoas que tiveram coragem e peito, como eu tenho coragem, de se posicionar e estarem ao meu lado. Para mim, isso vale mais do que ganhar na Mega Sena da virada, de verdade. Eu estou muito feliz, eu tenho aprendido muito nessa caminhada, eu tenho crescido muito, e eu acho que eu saio dessa eleição, daqui a uns dias, com 60 anos de experiência por esses meses de caminhada política. Eu cresci muito. Eu conheci uma Manacapuru que eu ainda não conhecia. Eu tive oportunidade na campanha de entrar em lugares que, como pessoa física, sem uma candidatura, eu não teria oportunidade. Então, se a eleição fosse amanhã e eu fosse eleito ou não, eu já estaria vitoriosa, feliz e grata, porque eu acho que esse é o poder das pequenas coisas, das coisas que começam de forma simples, mas muito autênticas, com muita sinceridade. E eu sou isso. Eu sou verdade, eu sou emoção e eu sou trabalho. Então, agradeço muito a oportunidade que você está me dando, aqui a equipe do estúdio, e a vocês que estão nos assistindo, a minha equipe lá, os meus pais, os meus amigos do meu grupo lá, de amigos e apoiadores. Muito obrigada por tudo e que Deus nos abençoe. E esse é o começo de uma grande história para Manacapuru. Não esqueçam do meu nome, não esqueçam desse rosto. Vocês vão ouvir falar muito, muito, muito de mim, eu tenho certeza. E bem. Beleza, pessoal. Então, obrigado aí, Eren, pela presença aí e pelo, né, o que você passou aí para a população de Manacapuru, esse seu conhecimento, né? E você em loco, né? Eu te acompanho, você em várias comunidades rurais, bairro, né? Até nas aldeias indígenas vi você, né? Em várias aldeias indígenas. Isso é legal aí, conhecer Manacapuru, né? Em loco, que a gente diz em loco, a palavra técnica, né? Então, pessoal, a gente agradece e às 19 horas a gente está batendo um papo aqui novamente com outra unidade. Então, a gente deseja uma boa tarde e até às 19 horas. Valeu, pessoal, tanto o pessoal do Facebook como do Instagram.